Meus irmãos, muito boa noite. Satisfação enorme revê-los. É com temor e tremor que retorno ao púlpito desta igreja, a convite do nosso pastor Eliezer, para ministrar a palavra que já foi ministrada ao meu coração, e nesta noite eu compartilho gratamente, agradecidamente com os irmãos e com as irmãs. Eu rogo que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, você que está aqui e toda a família aqui representada. E onde quer que você esteja, você que está ouvindo a nossa transmissão nesta hora ou em qualquer outra hora, em qualquer outro momento, que a graça do Senhor Jesus também repouse sobre a sua vida. Eu estava com saudade dos irmãos, né? Alguns irmãos até me procuraram, falaram, meu pastor está sumido, né? Realmente foi um mês de dezembro muito cheio, com bastante compromissos, bastante atividades, e depois nós viajamos em férias, graças a Deus tiramos ali um período de férias viajando, e foi muito bom, muito agradável, e agora estamos prestes a retornar ao trabalho secular, e também inaugurando esse ano de 2025, temos aí o privilégio, graças ao convite do nosso pastor, de estar com os irmãos nesta noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta no texto de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde nós leremos os versos 28 e 29. É um texto bastante conhecido, é um verso bastante recitado, e eu acredito também que seja um verso bastante incompreendido também, talvez, de muitos. E aprove a Deus a partir de algumas reflexões que ouvi e li ao longo desta semana que passou, que me incomodaram o coração, a debruçar sobre esse texto, refletir sobre ele e trazer o que agora, humildemente, o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. E diz assim o texto da palavra de Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez? Eu vou deixar os irmãos sentados todo o sermão, pode deixar, então é rapidinho. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, fala aos nossos corações ainda como tem sido até agora. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Deus não atua para a nossa satisfação, mas para a nossa transformação. Um teólogo brasileiro chamado Ariovaldo Ramos, ele tem uma figura de linguagem interessante, uma metáfora para a Bíblia, dizendo que a Bíblia é como se fosse um texto zipado, né? Os irmãos que estão mais acostumados à tecnologia, ou que usam um computador, sabem que é um texto zipado. Você tem um texto que ele é muito grande, ou um documento, melhor, um documento que ele é muito grande, você tem que ir aglutinando ele de uma forma tecnológica, com uma ferramenta tecnológica, para que ele fique pequenininho, e conforme você vai clicando nele, ele vai abrindo. E a Bíblia é dessa forma também, é como se fosse um arquivo que se abre para a eternidade. E você nunca chega ao fim da sua leitura. Não importa se você vai ao mesmo texto repetidas vezes, ele sempre dirá algo novo, pois o texto em si não é absoluto, é um texto como de um livro. A Bíblia pode ser um livro como outro qualquer, se você não lê-la como a palavra de Deus. Quando você encara a Bíblia como a palavra de Deus, ela passa a ser portadora da vida do Deus eterno que se coloca dentro dele
pela inspiração do texto. E eu digo isso porque esse texto de Romanos, como eu disse, é um texto que nós conhecemos muito, recitamos, temos eles em nossas camisetas, às vezes nos umbrais das nossas casas e muitas vezes no para-brisa do nosso carro. Eu li o texto da Nova Versão Internacional, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. As versões mais antigas dizem todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Nova Versão Internacional também traz, numa nota de rodapé, que é o caso da minha Bíblia, a Bíblia que eu uso, uma possibilidade de versão, uma possibilidade de tradução ainda bastante interessante para a qual eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. E digo isso porque o texto da Bíblia, como eu disse, ele é um texto muito antigo, que nós não tivemos acesso aos originais, ninguém nunca teve acesso a um original de um texto bíblico, são cópias e cópias ao longo dos séculos, que nós cremos que pela onisciência e onipotência de Deus chegou até nós com o conteúdo que Deus quisesse que chegasse. Mas toda a tradução traz em si algumas complicações. O texto original do apóstolo Paulo foi escrito em grego koiné, um grego antigo, ou seja, nem é o grego que se fala na Grécia hoje. É um texto escrito numa língua já morta do sentido de ser usado no cotidiano das pessoas. Mas era o que se tinha na época, era o inglês da época. Era o texto, era a forma como as pessoas mais se comunicavam era no grego koiné naquela região. E a tradução de um texto muito antigo traz em si algumas dificuldades. Como trazer de forma que fique claro para o ouvinte de hoje, de milhares de anos, centenas de séculos depois, para que fique claro o que se queria expressar. Então, uma tentativa de tradução de algumas versões mais antigas diz o seguinte: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, para trazer à existência o que é bom. Eu disse que fui impelido por algumas reflexões acerca desse texto, por conta de algumas reflexões que ouvi e li acerca desse trecho. E uma coisa que vem, um tema que vem repetidamente martelando na minha cabeça, do ponto de vista teológico, é a gestão, o que os teólogos chamam de microgestão cósmica, né? Ou seja, seria Deus um manipulador de circunstâncias? Digo isso porque muitas vezes, quando lemos esse texto, somos levados ao que o senso comum traz para nós, da forma de alguns adágios, de alguns provérbios. Por exemplo, quando Deus fecha uma porta, abre uma melhor. Deus escreve certo por linhas tortas. Ou Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Ou fique tranquilo porque tudo vai dar certo, porque Deus está no comando. Enfim, coisas como essas são ditas a todo tempo por nós e por quem nos quer bem. Não que elas não sejam verdadeiras. Cremos que, de fato, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive e principalmente no controle de nossas vidas. Mas seria Deus um manipulador de circunstâncias na medida em que esses adágios e provérbios, na medida que eles vêm ao encontro da nossa necessidade de ouvir e acalentar o nosso coração, muitas vezes vêm, de certa forma, e ferem o coração de quem ouve. Na medida em que alguém diz assim: poxa, mas vivem dizendo que Deus está no controle de tudo, mas minha vida está uma bagunça.
Ou eu sirvo ao Deus dos meus pais, eu vou à igreja e presto culto a este Deus e não estou tendo a retribuição que eu esperava ter. Essa lógica retributiva, ela se dá na medida em que nós agimos assim com as pessoas, não é verdade? Em geral, nós esperamos que as pessoas sejam gratas quando nós fazemos o bem a elas e retribuam aquilo que nós fizemos de bom para com as pessoas. Que Deus é bom, nós sabemos e cremos nisso. Mas por que sofremos nessa medida em que sofremos enquanto aqui estamos? Ou melhor, por que as circunstâncias, as condições nem sempre nos são favoráveis? Digo isso porque nesta tradução, ela toca ao meu coração, essa possibilidade de tradução que a Nova Versão Internacional traz. Sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus passam por desertos. Nossa irmã cantou e deu um testemunho aqui sobre deserto em sua vida em 2024. Enquanto ela testemunhava e cantava, vi vários semblantes de pessoas concordando, dizendo que 2024 foi um ano difícil. Alguém disse até que 2024 ia ter 2 dezembros, né? Porque parecia que não acabava nunca, né? Irmã Sandra está terminando um curso de graduação, uma graduação muito difícil que é teologia. Imagino, né, que estivesse pensando que ia ter 2 dezembros esse ano, né, irmã Sandra? E testemunhou também aqui as dificuldades que conseguiu superar. Pois bem, passando por deserto, passando por provas, Deus está conosco. A minha interpretação preferida desse texto é: Deus faz tudo para que tudo dê certo? Não. Apesar de nem tudo dar certo, Deus está sempre comigo. Apesar de nem tudo sempre dar certo, Deus coopera juntamente comigo para que as coisas fiquem bem. Esta promessa que o apóstolo Paulo traz está contida num livro teologicamente rico e precioso, que é o livro, a carta dele aos cristãos em Roma, que é um texto que traz, especialmente no capítulo 9, que ele vai começar depois que encerrar essa sessão que lemos esses versos, ele vai falar da soberania de Deus. Crer na soberania de Deus traz para nós confiança, mas não garante bem-estar constante. Olha que coisa interessante. E digo isso porque o próprio Jesus não se furtou de ser sincero e dizer o que nos aguardaria no mundo. O que nos aguardaria nos tempos em que aqui passássemos, como que estamos passando. Jesus não floreou o seu discurso, Jesus não foi mentiroso, Jesus não foi eufemístico, ele disse: no mundo o que vocês vão encontrar tribulações, aflições, dificuldades. Ou seja, a soberania de Deus não nos garante bem-estar constante. Situações de saúde se abatem sobre nós, crentes e não crentes. Ou só o ímpio que fica doente? Claro que não, né? Nós também não somos abatidos por situações de saúde.
Muitas vezes, situações que não buscamos ou que não cooperamos para que elas acontecessem, e elas se abatem sobre nós, sobre queridos nossos. Situações em que não compreendemos por que as coisas aconteceram daquele modo e nos colocamos de uma forma revoltada, justamente pela dificuldade de compreender por que circunstâncias dessa forma se abatem sobre nós, se abateram sobre nós. Telefonei para o nosso pastor esse início de semana e sei que ele passou por uma dificuldade muito grande num funeral muito difícil, né? Os irmãos acompanharam aí uma perda familiar, né? Muito precoce, muito difícil, e ele mencionou como aquela mãe estava desolada por perder um filho. Uma mãe crente, uma mãe dedicada. Mas em todas as coisas Deus contribui juntamente, coopera juntamente pelo bem daqueles que o amam, na medida em que em todas as coisas Deus está conosco enquanto por ela passamos. Eu não estou aqui para trazer para os irmãos uma ideia, um mundo cor-de-rosa, porque Jesus não o fez. Ele foi muito sincero e enfático. Se o mundo vos odiará, como odeia a mim. Então, da mesma forma, eu não quero passar aqui um mundo cor-de-rosa para os irmãos. Mas também não quero passar uma situação desesperadora de que, pastor, então não há o que se fazer. O sofrimento vem, se abate e a gente tem mais é que aceitar. A questão é, meus irmãos, em todas as coisas Deus contribui juntamente conosco para o bem daqueles que o amam. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está em nós. Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco. Está conosco e em nós para enfrentarmos as situações das mais difíceis que se abatem sobre os seus filhos, sobre aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você foi chamado segundo o seu propósito, você não estará livre de circunstâncias complexas, difíceis e às vezes desesperadoras. Mas não perca a esperança, porque Jesus está com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. É essa esperança que nos move. O que nos move não é o desespero, o que nos move é a esperança. O que nos move não é a racionalidade, o que nos move não é a emoção, o que nos move é a esperança. Além disso, se todas as coisas convergem para o bem dos que foram chamados segundo o propósito de Deus, afinal, qual é o propósito de Deus? Não é verdade? Ou seja, as coisas cooperam, Jesus está com aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele está conosco porque fomos chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? Pois bem, o verso 29 responde, dizendo: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para nós é sermos a imagem de Jesus Cristo. Em Antioquia, nos longínquos anos iniciais do cristianismo, aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos e ouviram os ensinos de Jesus diretamente da boca dos apóstolos,
foram reconhecidos como cristãos. Foram apelidados jocosamente, inclusive. O apelido cristão é um apelido jocoso, um apelido de implicância, pejorativo. E hoje nós temos orgulho de sermos chamados assim. E cristão significa pequenos cristos. Ou seja, aquelas pessoas daquela época olharam para aquele grupo de pessoas especialmente e disse assim: esses aí só parecem demais com aquele tal de Jesus. São pequenos cristos também. E a nossa ambição espiritual deve ser se parecer com Jesus. E o propósito de Deus, conforme o apóstolo Paulo apresenta aqui na carta aos Romanos, é que nós sejamos parecidos com Jesus cada vez mais e que sejamos transformados pela sua graça de forma que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Se isso é verdade, nós compreendemos de fato qual é o propósito da nossa vida. Porque se Deus coopera juntamente com aquele, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados pelo seu propósito, daqueles que se parecem com Jesus, ou seja, as circunstâncias são o que menos importa. A essência da coisa está em Jesus estar presente em nós, para que nós reflitamos a glória de Deus. As pessoas, o mundo que odeia-nos, precisa ver em nós o reflexo da glória de Deus. E isso acontece na medida em que nos parecemos cada dia mais com Jesus. E parecer com Jesus não é deixar a barba crescer, o cabelo, não é ter o mesmo bronzeado de alguém da Palestina, não é usar roupas como as que os palestinos usavam no Oriente Médio no século I. Não é isso que é parecer com Jesus. Tem gente que acha, inclusive faz isso, né? Inclusive temos relatos de pessoas que acham isso. Na verdade, parecer com Jesus é amar como Jesus amou. É amar como Jesus ama. É fazer a vontade do Pai. Jesus foi o Adão que deu certo. Deus criou a humanidade e a criação da humanidade, ela se reflete em Adão, aquele criado da terra, onde Deus sopra o seu espírito para que ele viva. E o ser humano, representado por Adão, diz não para Deus. Diz assim: Senhor, o que foi até aqui está bom, daqui para frente é por minha conta. Eu quero ser autônomo, eu quero viver a minha vida. Jesus é o Adão que deu certo. Ele diz sim para Deus. E diz: Senhor, eu quero viver a tua vida. E eu sou a vida. Se amarmos como Jesus ama, seremos parecidos com Ele. E o Evangelho de João diz que um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, qual é aquele que ama? É aquele que ama como Jesus amou. É aquele que ama como Jesus ama. Esse é o propósito de Deus para você. Esse é o propósito de Deus para mim. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E na medida em que somos chamados pelo propósito de Deus, que compreendemos que somos e devemos ser a imagem de Jesus Cristo nesse mundo,
Todas as coisas cooperam para que isso aconteça. Ou seja, não é que todas as coisas cooperam para que tudo dê certo. Todas as coisas cooperam para que meu time vença. Todas as coisas cooperam para que eu seja promovido. Todas as coisas cooperam para que eu compre, para eu troque meu carro por um mais novo. Todas as coisas cooperam para que eu case com aquela moça bonita, a mais bonita, com o rapaz o mais bonito. Todas as coisas cooperam para que o meu filho passe na faculdade. Não. Todas as coisas cooperam para que você se transforme em Jesus. É óbvio que as circunstâncias afetam as nossas vidas e a nossa forma de viver. As circunstâncias afetam o nosso bem-estar, inclusive psicológico. E é óbvio que Deus, em seu infinito amor, tem prazer em nos ver satisfeitos. É óbvio, certamente eu creio nisso. Inclusive, o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus tem prazer em nos ver satisfeitos. Só que isso não é uma constante, meus irmãos, e não é uma obrigação de Deus. Porque Deus não atua para a nossa satisfação, mas Deus atua para a nossa transformação. Os padres da igreja, os pais da igreja, os doutores da igreja, lá do século I, dentre eles Atanásio de Alexandria, Irineu de Lyon, foram estudiosos desses textos primários, tendo sido Irineu provavelmente aluno de João, Atanásio também dos apóstolos. E eles têm frases interessantes: Deus se fez homem para que o homem se torne Deus. O homem é chamado a habitar a Trindade e viver um processo de divinização. O homem é criado como uma centelha divina e a salvação está em perceber isso. Muitos interpretaram esses textos de forma errada e criaram a falsa impressão de que o homem quer se tornar Deus para poder todas as coisas, que o ser humano quer se tornar Deus para dar a vida e determinar a morte, quando na verdade não é isso. O Deus que nós queremos nos tornar é Jesus Cristo, e o que nós queremos é amar como Ele amou, é amar como Ele ama, não é deter poder e fazer o que deseja o nosso coração a qualquer custo, ou fazer as coisas acontecerem simplesmente da forma que nós determinamos que sejam feitas. Não. O desejo do coração de Deus é que você se torne como Jesus. Não para andar sobre as águas ou para transformar água em vinho. Ele quer que você se torne como Jesus, para que você ame intensamente como Ele amou. E dessa forma cumpriremos o mandamento de Deus. E nestas coisas o Senhor Deus coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, que somos nós. Se você ama a Deus, demonstre o seu amor ao seu próximo. Se você ama a Deus, cumpra os mandamentos de Deus. Se você ama a Deus, queira parecer-se com Jesus. E se você quiser se parecer com Jesus, certamente você viverá uma transformação intensa na sua vida. E mais, as pessoas ao seu redor serão amplamente influenciadas por isso, por você, porque refletimos a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós,
com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Transformados de glória em glória, refletimos Jesus em nossas vidas. E todas as coisas hão de cooperar juntamente para o nosso bem, de forma que não estejamos sempre plenamente satisfeitos, mas que sempre sejamos transformados nesse processo que se iniciou na sua conversão e há de se concluir na sua glorificação. Porque cremos que isso é difícil, é impossível para o homem, mas é possível para Deus através da sua graça remidora. Que Deus abençoe as nossas vidas e que 2025 seja um ano em que nós nos esforcemos para nos parecer com Jesus, para amar como Ele amou, para amar como Ele ama e para refletirmos a glória de Deus, porque certamente todas as coisas hão de cooperar para isso e para o nosso bem ao longo desse ano. Amém.